Olá, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa jornada que a Programaria está criando. Fico muito feliz de verdade porque isso é uma causa muito importante, que a gente possa falar de todos esses temas para tantas mulheres, que Programaria para mim é sobre muitas mulheres, mulheres juntas, mulheres diferentes, em prol de uma causa muito importante que é a construção da tecnologia. E é isso que me chama a atenção e o que me conecta com a causa do Programaria. Eu sou Samily Souza, eu sou baiana, eu nasci no sul da Bahia e durante todos esses últimos anos de chegada nesse momento de agora, que eu tenho 34 anos, e hoje moro em Florianópolis e nesses últimos anos eu estive em muitos lugares pelo mundo e que eu diria que o que mais pesou nessa minha relação comigo mesma e com os lugares foi a palavra-chave que a gente vai conversar aqui, que é a autoconfiança. Quando a Iana me convidou para fazer parte disso, eu fiquei muito pensativa do qual que seria o recorte que eu iria compartilhar com vocês. Vocês que vão me ouvir de tantos lugares diferentes, com histórias de vida diferentes, e eu me conectei com uma coisa principal, que foi o quanto que eu olhei para a minha vulnerabilidade ao lidar com a minha autoconfiança. Quando eu tenho ela e quando eu não tenho ela. Ou quando ela tá ali balançada. E vindo também do universo de tecnologia, né, assim como vocês, provavelmente vão ter outras mulheres que não estão vindo do universo de tecnologia, eu quero contar um pouquinho da minha história, de qual que é a minha relação com isso, e do quanto para mim, a partir de agora, entrando nesse lugar de vulnerabilidade para falar disso, não existe falar de autoconfiança sem a gente estar e se sentir vulnerável, para a gente se olhar e se observar. Que é o que vai amarrar e ser o fio condutor de tudo que a gente vai falar agora, que vocês já ouviram isso em outros encontros aqui, ou vão ouvir ainda, que são as nossas narrativas pessoais. Isso é matéria-prima, é o que a gente vai guardar na mão e olhar o tempo inteiro, principalmente para o tema que a gente precisa falar aqui, que é autoconfiança. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, pensando nesses anos e na minha história, eu nasci no sul da Bahia, numa cidade chamada Itabuna, numa condição que minha mãe teve um processo de criação muito desafiador, né, comigo, e que tive ao longo do tempo essa ajuda tanto da minha avó quanto da minha madrinha, e que muitas vezes durante a minha infância, minha mãe, nas enchentes, e o quanto que quando ela me colocava ali naquele lugar da mesinha dizendo que a água ia baixar, e eu vi o quanto que nela existia uma confiança de que a água ia baixar. E quantas vezes nas nossas reuniões, nas nossas interações, nos nossos desejos e sonhos, a gente acha que a água não vai baixar e que a gente se sente, né, insegura, e a gente se sente não ouvida e a gente é silenciada, e principalmente quando a gente fala deste território que é a tecnologia, o design, a programação, que é um território que nega o feminino, que nega a sensibilidade muitas vezes. Por mais que desenvolver, que programar, que materializar, requer os dois lados, né? Entre outros muitos lados, e que a gente possa unir esses lados e trazer uma terceira coisa. E então, ao longo da minha infância, eu sempre tive esse referencial, né, das mulheres da minha família. Aos 29 anos eu conheci meu pai, e eu sou fruto de uma relação interracial, então isso diz muitas coisas sobre como eu fui enxergando o mundo e como o mundo me enxerga, o que eu fui ouvindo das pessoas e o que eu fui construindo. Então, nesse primeiro ponto, né, de passar pela adolescência, de entender as relações
com o que eu ia fazendo. Aos 21 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui fazer um intercâmbio desses de trabalhar em hotel e tal. Só que nessa época eu fazia faculdade em Salvador e eu já sabia um pouco de inglês, que eu estudava. Sempre ouvi o que minha mãe tinha para dizer. Você precisa estudar, você precisa aprender inglês, você precisa ter esse conhecimento. E aí quando eu cheguei no aeroporto de Atlanta, eu olhei aquela imensidão e eu entendi que o mundo era muito maior do que Salvador. E não era negando o meu lugar de origem, era entendendo que eu podia mais e que eu... Mas com o que eu ia lidar? E por muitas vezes eu era a brasileira, eu recebi uma vez um cartãozinho para ser garota de programa, porque ali o que me cabia pro olhar daquele estrangeiro era que fisicamente eu performava um estereótipo de algo que ele acreditava que seria o melhor para mim. E aí ao longo disso eu fui mudar para Curitiba. Quando eu voltei do intercâmbio, eu tive o meu primeiro trabalho numa agência de publicidade renomada. E foi quando eu comecei a entrar em contato com a relação com a minha autoconfiança. Eu tinha autoestima muito baixa. E tinham vários fatores que hoje eu tenho muito mais lucidez para olhar para isso. Porque eu trabalhava no universo de tecnologia, eu tinha colegas homens, praticamente, eu acho que eu só tinha mais uma colega mulher nessa época. E eu ouvia piadas sobre ser baiana, sobre ser nordestina. E por estar com autoestima baixa, e no início da minha carreira, eu comecei a me adequar para as pessoas, para ser aceita, o que é horrível. Então eu imitava o sotaque mais neutro possível na frente do espelho, para que as pessoas não percebessem o meu sotaque. Nessa época eu tinha um cabelo extremamente alisado, eu tentava ao máximo manter, usar roupas mais parecidas. Eu sempre gostei muito de cores, mas eu me sentia negada, principalmente porque era o início e o boom, né, de 2000. Ali quando eu tinha 21, as pessoas já falavam de UX design, de UX research, dos devs, já tinha esse burburinho, né? E essas pessoas eram muito parecidas e eu tinha que, para ser aceita, ser parecida com elas. E isso só me oprimia, e eu só me silenciava. E que hoje, 12 anos depois, isso continua, o que eu acho de uma tristeza imensa. Inclusive, foi a primeira memória que eu tive antes de começar a gravar o vídeo. Então eu tô contando esses trechos da minha narrativa, da minha história pessoal com vocês, porque essa matéria-prima da narrativa pessoal, ela é muito importante. Porque hoje eu fico muito atenta a quais foram os encontros que eu tive na minha vida, quais foram as pessoas, quais foram os fatos, quais foram as interações, os lugares que eu me senti silenciada, oprimida, com a autoestima baixa, ou com a minha autoconfiança abalada, que eu me coloquei num lugar de negação ou num lugar de transformação disso. Então eu falei, aí passei Curitiba, daí eu vou morar em São Paulo, aí entram outras questões, vou trabalhar numa carreira executiva, e aí depois eu faço uma transição aos 28 anos, e hoje, 2020, eu trabalho, né, de forma autônoma, com pesquisa, com facilitação, com mentoria, com muitos projetos voltados para a causa das mulheres e outras tecnologias também, porque eu entendi que cada vez mais eu ainda estou trabalhando isso muito forte, que olhando para a minha história, eu tive que fazer um exercício muito importante. Eu peguei uma folha de papel e eu listei de um lado esquerdo tudo que eu já ouvi, que me negou, que me abalou minha autoconfiança, e do lado direito tudo que eu construí, mesmo as pessoas falando coisas como eu vi em Curitiba, que meu cabelo devia feder, que eu tinha um sotaque horrível, que eu ia ganhar um salário mais baixo por ter vindo do Nordeste, que meu inglês tinha sotaque de nordestino, que entre tantos outros absurdos, de ter que apresentar, do cliente pegar o iPad que estava apresentando, do aplicativo ou da tela, e falar, mas se você mesmo que fez,
vindo do Nordeste e sendo mulher, né, e vários outros níveis nessa história. E então a nossa narrativa pessoal e a gente olhar e entender o que abala, né, quais foram os encontros das pessoas, o que a gente ouviu e o que a gente construiu mesmo diante de tudo isso, é muito importante, porque a gente faz um diagnóstico. E para mim, que vem da pesquisa, eu gosto de diagnosticar e olhar as minhas narrativas para eu entender, olha como eu me comportei, olha o que é isso. E aí tiveram outras duas coisas que nessa jornada da autoconfiança foram importantes para me dar consciência de que isso era uma questão para mim, que isso realmente me colocava para baixo ou eu me sentia melhor. Foi ter feito uma linha do tempo, e eu volto e acabo fazendo isso mais de uma vez, da minha história de carreira, né? Porque aí no caso eu estou pensando no profissional. E eu já fiz isso para as relações afetivas, já fiz isso para as relações de amizade, para os lugares que eu estive. Então eu fui olhando. E esse ano eu fiz isso de novo, porque eu completo 12 anos de carreira, né, esse ano. E 12 anos eu ainda vivo para muitas questões parecidas. Eu lido melhor com essas questões, mas eu vejo mulheres lidando com essas questões, assim como era a Samília de 21 anos. Preconceitos, silenciamentos, e por falta de autoconfiança ou de consciência dessa autoconfiança, a gente diminui a voz nas reuniões, né? A gente começa falando, aí quando tem um monte de homem, a gente vai lá diminuir a voz, a gente evita de se impor, a gente vai num evento. Eu lembro que numa dessas jornadas, eu morei na Alemanha e eu fui num evento de mulheres que mexeu muito comigo, porque os homens eram convidados a participar também, e eles levantavam da cadeira para perguntar, e as mulheres estavam sempre sentadas. Eu falava, gente, por que esses caras levantam? E aí eu entendi ali que existe um lugar, né, de eu confio no que eu tô falando, e eu vou lá e levanto e falo, e eu falei, em que momento que a gente não sente a vontade para fazer isso? E nessas andanças, né, muitas vezes olhando, estando consciente do que, onde que eu estava, o que eu ouvia, isso é muito poderoso, né, do que a gente ouve e do que a gente vai conseguindo fazer, olhar para essas histórias, para essas construções, e como a gente se comporta, o que a gente vai mudando. Teve outro momento também que eu adoro fazer essas pequenas tarefas, e aí isso vem do design, né, visualizar, eu gosto de enxergar a verdade. Então eu abri essa conversa falando da vulnerabilidade, então eu vou lá, sigo tudo, olho para a folha, eu quero enxergar o que eu tô sentindo. Porque às vezes a gente mente pra gente, a gente quer fugir das coisas, ainda mais quando a gente fala de autoconfiança. E aí quando eu fiz um outro desenho, que foi entender como que as mulheres da minha família e como que os homens da minha família lidavam com a autoconfiança deles. Então eu comecei a entender isso, comecei a pensar, minha mãe era mais assim, minha avó Ivone era desse jeito, minha tia era assim, meu primo era assim, meu tio era desse jeito. Porque esse é o lugar que a gente vem, né, da família, né, que vem pra gente. E aí eu comecei a entender o que tinha de mim, da minha autoconfiança ser mais baixa ou ser mais alta, da relação com a minha mãe, com as mulheres, principalmente da minha família, né. E onde que isso tocava nelas? Então, no corpo físico, na forma de falar, na relação com o dinheiro, no trabalho, na forma de se apresentar. Então, isso foi mexendo muito comigo e eu fui entendendo nessa autoinvestigação, né? Porque eu sempre pesquisei para os outros, né? Para as marcas, para as pessoas, mas nesse processo, né? Da autoinvestigação e do autoconhecimento. Quanto mais eu acesso essa matéria-prima, que são as nossas histórias, narrativas, né, pessoais, isso a gente vai se estudando. Isso precisa ser constante, né? A gente lida tanto com dados dos outros. Quais são os nossos dados, né? Como que está a nossa autoconfiança quando a gente olha para o nosso ciclo menstrual, para as mulheres que menstruam? O que muda? Ou quando a gente muda de cidade, ou a gente muda de alimentação? Eu tenho uma parte da minha história que, lembrando, né, disso das narrativas, da relação com a família, tem um fio condutor que sempre mexeu comigo, foi a relação também com o corpo, né? Eu demorei muito tempo para entender que existem corporalidades diferentes.
e que as piadas muitas vezes que eu ouvia no trabalho sobre mulheres com corporalidades diferentes, que os homens, né, os moços de desenvolvimento que ficam lá às vezes olhando as telas e falando de mulheres, era mais sobre eles do que sobre mim. Só que aí tinha uma história que me atravessava das lembranças do que minha avó dizia sobre o meu corpo e tal. E daí eu lembrei quando eu fui pra Tailândia, e aí eu fiz questão de vir com, esses, com esse paninho, porque foi quando eu viajei pra Ásia. E eu fiquei com minha autoconfiança muito embaixo na Ásia, porque eu ouvia o tempo inteiro, principalmente de outras mulheres, que eu tinha que eu não era branca para elas e elas me ofereciam um creme para ficar mais branca, que meu cabelo era estranho, o que eu estava fazendo lá, ou que o que eu ia fazer lá. E aí eu tinha muitos questionamentos sobre quem eu era. E aí quando como mudou muito a minha alimentação durante a viagem, meu xixi começou a vir com um cheiro muito esquisito. E aí eu comecei a ter muita espinha, e aí eu fiquei desesperada. E aí eu vi que eu começava a chorar muito. E eu comecei a entrar perdendo a palavra, num estado de merda, assim, que eu só chorava e tal. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E nesse momento rolou um apagamento de toda a minha narrativa pessoal, porque eu fui pra Ásia em 2016 e eu já tinha construído coisas muito grandes. E eu não conseguia lembrar disso, eu só conseguia lembrar do que aquelas mulheres estavam dizendo. E foi aí que eu entendi, principalmente quando eu comprei esse tecido, que foi na mão de uma mulher em Bali, na Indonésia, que ela falou que as mulheres se juntavam para tecer esse pano, porque elas juntavam as fortalezas delas, que elas se olhavam, que elas se reentendiam nesse lugar de potência. E aí eu comecei a entender que tinha uma coisa que eu precisava olhar na minha autoconfiança. E aí nesse mesmo diálogo tinha uma outra mulher que falou assim pra mim: a gente precisa deixar o coração forte para ser feliz em qualquer lugar do mundo. E aquilo foi um turbilhão de informações, assim, porque eu tava com a autoestima no lixo, eu com a autoconfiança super abalada, eu tava lá para ter diálogos com pessoas, para falar de tecnologia. Eu me sentia em pleno canal off, porque as pessoas, para quem assiste, né, TV canal off é canal de surfista, né, barriga negativa, né, essa coisa toda que muda a rede social inventou e que só faz fuder com a gente. Ai meu Deus, será que eu ia xingar? Desculpa. Perdão, gente, foi muito espontâneo e verdadeiro, porque na verdade é o que a gente sente como. É um sentimento, né? Porque eu acho que o mundo ainda precisa muito aceitar que existem, aceitar e respeitar que somos diferentes, que temos corporalidades diferentes, que temos jeitos de trabalhar diferentes, que somos mulheres diferentes. E isso só faz tolir e nos colocar num lugar que é, muitas vezes, a gente entra nesse lugar que é um lugar da autoestima muito baixa, do que eu chamo de vale das sombras, do poço sem fundo, e aí a gente não se habilita a tomar as rédeas da nossa vida e recontar essa história e mudar essa perspectiva. Eu poderia ter passado a minha vida inteira sendo a menina que nasceu em Tabuna, que foi criada pela mãe, que teve muitas doenças durante a infância, que sofreu muitos preconceitos a vida inteira e ainda sofre, que as pessoas desconfiam muitas vezes do que eu faço, por mais que elas hoje em muitos lugares me tenham goela abaixo. Eu poderia só ocupar esse lugar, eu poderia só falar a partir desse lugar. Mas isso não me serve, porque eu entendi que a autoconfiança, ela vai andar comigo lado a lado, o tempo inteiro. Seja quando ela está em baixa, seja quando ela está em alta. Que eu tenho que fazer a gestão da minha autoconfiança. Do mesmo jeito que eu faço a gestão da minha casa, da cozinha, da comida, do espaço de trabalho, dos meus clientes. Preciso fazer a gestão dessa autoconfiança com seriedade, com responsabilidade, entendendo que isso me abala e que a matéria-prima
dessa gestão, deu um ventinho aqui, essa matéria-prima dessa gestão são as nossas narrativas pessoais. Esse olhar constante e atento. A gente precisa estar muito atento a isso o tempo inteiro. Pra gente não achar, mas é porque eu sou incompetente, é porque eu não fiz isso. Esperar para passar. Não é esse lugar. É um lugar de quanto mais a gente se conhece, mais a gente olha para as nossas narrativas, mais a gente investiga isso com seriedade. Eu, por exemplo, eu tenho vários papéis, aqui eu escolhi por causa da luz, mas eu tenho papéis que eu vou deixando pela minha casa com lembretes, assim. Por exemplo, onde você está pisando agora? Como você vai acomodar suas emoções hoje? O que mexeu com a sua confiança hoje? Quais são como que estão as suas incoerências? Eu vou dialogando comigo mesma e trazendo coerência. Tudo bem que esse é meu trabalho, eu levo isso muito a sério. A autoconfiança é uma pauta do meu trabalho. Mas se a gente leva isso a sério, a gente leva isso com respeito por nós mesmas, as coisas na vida ficam um pouco mais fluidas. Eu não diria fácil, porque a autoconfiança não é um trem fácil. Elas ficam mais fluidas. Porque aí a gente vai numa apresentação, né? A gente vai fazer uma entrevista, a gente vai numa reunião, aí a gente começa a entender por que eu não estou me pronunciando hoje, por que eu não estou sendo incisiva, ou por que eu não estou dialogando, por que eu estou demorando para fazer isso, por que eu ainda continuo não olhando para a relação com a autoconfiança. Porque é um relacionamento constante e de gestão, né? É um relacionamento. Então, por que eu ainda não olho para isso do mesmo jeito que eu deveria olhar? Porque tem um lugar dentro de mim que ainda nega esse relacionamento, né? De que eu vou acordar e dormir olhando para minha autoconfiança. E aí eu quero pedir para vocês algo muito importante no que a gente está falando do relacionamento com a autoconfiança. Eu quero pedir que a gente tenha visão de futuro sobre nós mesmos, porque a gente precisa parar. E aí eu vou fazer um pedido direto para as mulheres que trabalham com tecnologia. A gente precisa parar de dar poder para os outros. A gente precisa trazer a nossa perspectiva para o universo da tecnologia. E eu falo isso de um lugar que me dói muito, porque o ano passado eu participei do evento da revista Trip, né, da Casa TPM, vocês podem achar isso na internet. E eu fui, né, patrocinada por uma empresa para estar no painel, que eu não vou citar aqui, mas vocês vão ver na internet, se procurar com o meu nome. E eu choro, né, durante, porque eu estava muito nervosa, o que era aquilo, aquele mundo todo, um monte de gente me olhando, e eu entendi que eu estava acessando com muito peso um lugar da minha infância, em que eu não podia mais fazer aquilo. Aí quando eu me dou conta, no momento que eu estou no palco, que eu estava falando do lugar da menina que nasceu em Itabuna, que ali eu era a mulher que já tinha viajado o mundo e que já tinha feito várias coisas, na hora eu voltei e falei, que lugar é esse? Só que depois disso, eles fizeram vários tweets com falas minhas sobre a importância de mulheres trabalharem com tecnologia, e eu fui muito xingada. E eu chorei muito, porque eu ouvi mensagens absurdas, como essa daí tá precisando fazer sexo, essa daí tá precisando ir lá em casa. Não era sobre o fato da tecnologia, era sobre o fato de eu ser mulher. E ser mulher na tecnologia, como diria na Bahia, é barril dobrado, é pesado. Então eu quero, nesses minutos finais, agradecer esse encontro com vocês e pedir cada vez mais que vocês possam construir um relacionamento com a autoconfiança de vocês a partir dessa perspectiva de autoinvestigação das narrativas pessoais de vocês, para a gente recontar a nossa história. A gente recontar todos os dias, em todos os momentos de altos e baixos. Muito obrigada por vocês me ouvirem, por estar aqui, por estarem juntos com o Programaria nessa causa tão importante,
que são as mulheres trabalhando no universo de tecnologia.